Quem fala isso também é a Susan Pinker, né, no Paradoxo Sexual. Isso aqui é um outro livro sobre diferenças sexuais, que é muito bom esse livro. Tu ainda não leste, né? Li 2 capítulos. Eu leio Esse livro aqui é primeiro. muito bom. Porque o que que aconteceu? Da Susan Pinker, ela é irmã do Steven Pinker, né? Ela é psicóloga e ela começou a perceber que, tipo, no consultório dela tinha algumas diferenças e ela decidiu pesquisar assim, cara, será que isso aqui é uma diferença cultural ou tem um aspecto biológico? Então, tipo, cara, todos os homens têm uma coisa em comum e todas as mulheres têm uma coisa em comum ali. Sim, E ela vai, hiperatividade, por exemplo, muito mais em homem. exato, e ela vai estudar ali e ela mostra, por exemplo, a curva de QI, né, a distribuição normal de QI dos homens e das mulheres é diferente. A dos homens ela é mais achatada, a das mulheres é um pouco mais alongada. O que isso significa? Na média, o QI das mulheres é mais alto, mas nos extremos os homens são mais numerosos. Uhum. Não é por acaso que nós temos mais homens que são gênios e homens que também são tipo a escória da sociedade, os maiores serial killers, os homens com os piores QIs, né, as pessoas com o pior dos QIs, a maioria são homens também. Tudo bem, Sim. tem uma questão de as mulheres não terem tido acesso ao ensino e impediria, blá, 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 aquilo tudo tem isso, mas nos extremos os homens são mais numerosos em termos de QI e as mulheres são mais inteligentes na média. Ela descobre, por exemplo, que o sexo frágil não são as fêmeas, é o macho. Sim. De todos os nascimentos, quando nasce antes dos 9 meses, como é que é o nome mesmo? Prematuro? Prematuro. De todos os bebês prematuros, a taxa de sobrevivência é muito maior das fêmeas do que dos É machos. Os machos verdade. morrem Eu um pouco mais lembro disso. facilidade. Então, É. assim, e os que nascem prematuro, eles têm uma tendência a desenvolver mais tipos de problemas, de transtornos, né? Verdade. Então, assim, ela vai estudar que, cara, tem uma série de diferenças ali. E tem uma coisa legal desse livro, que ela fala dos estudos em kibbutz israelitas da década de 70. Porque nos kibbutz israelitas, tipo, as crianças eram colocadas meio que todo mundo num ambiente lá, meio separado dos pais, e não tinha tanta essa influência cultural do mundo externo e tal. E ela conta que, assim, os meninos desse lugar, eles ainda preferiam brincar de jogar bola, carrinho e tal, e as meninas ainda preferiam brincar de, tipo, cozinhar, cuidar de boneca e tal. E no final do livro ela conta, isso é um spoiler, eu sinto muito, mas cabe a discussão. No final do livro ela conta que ela cresceu num kibbutz israelita e ela era exatamente assim. Ninguém dizia para ela com o que brincar, mas as meninas tinham uma preferência por brincar com aquilo. Sim. O próprio Transdeval, ele fala no Diferentes, assim, cara, em várias casas, os brinquedos ficam todos numa caixa. E as Sim. crianças vão ali e escolhem. Ninguém diz pra ela qual brinquedo brincar ou não. Até porque não dá para impor uma brincadeira, né? Crianças Exata- brinquem naturalmente as crianças vão também. Exatamente. Mesmo que tu tente forçar uma brincadeira, tem brincadeira que a criança pode não gostar. Sim. Então, assim, já tem alguma coisa inata nela que dá uma preferência por alguma coisa um pouco mais do que outra, uma brincadeira mais agitada ou menos agitada. É claro que quando pega uma questão midiática, assim, principalmente de marketing, isso pesa muito, né? Então, aparece Sim, a o propaganda Neymar. da Arminha. Com um monte de menino. O menino se identificará com os outros meninos. Sim. Quando vai a uma loja de brinquedos, tem uma seção para meninas, uma seção para meninos. Quando os pais entram, eles levam o menino para a seção dos meninos e a menina para a seção da menina. É. Mas, como o próprio Franz Deval ele fala, A menina ela vai querer pegar o carrinho se ela gostar do carrinho, né? exatamente. Claro, os pais podem acabar impedindo, isso também Não, acontece, isso né? também Mas leva. acontece, lógico. Mas se Tem forem uma coisa pais que tolerantes e tranquilos, isso acontece muito, assim, né? exatamente. Agora, tem uma coisa que o Franz Deval ele fala que eu acho bastante interessante. A maioria das brincadeiras, elas não têm uma identificação de gênero. Ele mesmo fala, ele gostava de animais, e animal não é de menino ou de menina. Exato. E aí? Tipo, ele gostava de animais, e aquilo não tinha nada a ver com gênero. Então, talvez essa ideia de que existe uma imposição dos brinquedos seja uma ideia que não procede com os dados reais, sabe? Quando pensa que as crianças elas têm acesso a uma caixa de brinquedos cheia de brinquedos. Porque E elas estão escolhendo o que elas preferem. ele fala de uma coisa chamada autossocialização, né? De que o processo de socialização, ele vai nos dois sentidos, né? O meu pai e minha mãe estão ali me explicando as coisas, mas eu também estou direcionando a minha atenção, ou a criança também está direcionando a atenção dela para aquilo que chama mais a atenção dela. Então, não é que tem é,
alguém de cima impondo as influências. Ela está olhando, o mundo ele é muito vasto, você necessariamente vai ter que escolher para que lado olhar. E a autossocialização é a criança olhando para modelos que a inspirem e direcionando um processo também ativo, né, de direcionamento da própria atenção e do desenvolvimento daquele interesse para aquilo que ela gosta. E Então, ele fala bastante disso da figura modelo, né? Então, tipo, o menino, ele acaba procurando uma figura que é o modelo. Então, tem muito menino que tem o modelo do pai, ou o avô, ou um tio. A menina, a mesma coisa. E aí ela tende a acabar copiando um pouco mais esses comportamentos. Só que se ela não admirar essa pessoa, talvez não tenha nenhuma sim, implicância com isso. entram Mas, ao outras mesmo variáveis, né? Claro, como a gente falou no início, são várias camadas, né? Isso não tempo, se reduz a um único fator. exato, agora não quer dizer que porque o menino ele admirou uma mulher quando ele era pequeno, que ele necessariamente se torna homossexual por conta disso, né? Mas ele Claro vê que no não, né? modelo, uma forma dele se identificar, porque afinal nós somos uma espécie social. Os nossos comportamentos eles são aprendidos, né? Muita coisa é aprendido. E eu só posso Sem aprender dúvida. vendo os outros indivíduos. E aí alguns indivíduos eu percebo eles como é, tendo acesso a coisas que eu acho legal. Então, talvez se eu copiar os comportamentos dele, eu tenha acesso a essas mesmas coisas, né? Então, isso também acaba pegando bastante.